I have a dream. Trabalhadores do Brasil. But their time is up. Pedaço de terra fácil para ele trabalhar. Yes, we can. We shall never surrender. Mediante la lucha revolucionaria. Ici, nous occupons la Sorbonne. Peace transcends reason. One small step for man. Declaro promulgada. Olá! Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo muito que sim. Bom, chegamos à terceira da trilogia das provas paulistas, a terceira do triunvirato poderoso das universidades paulistas, a Unicamp. A Unicamp que será realizada no dia 18 de novembro, um domingo, com 90 questões contemplando 11 áreas do conhecimento, de maneira definida, explícita, declarada, consta no programa da Unicamp Filosofia e consta Sociologia, além das tradicionais e clássicas. São 90 questões de 11 áreas do conhecimento e eles prevêem, de maneira bem clara, questões interdisciplinares também serão contempladas. E o programa de história não vem história. Está, assim, definido. Prova de história e filosofia. Já enveredando, já encaminhando o estudo para essa conexão, né, para essa interdisciplinaridade. A capacidade de reflexão, a capacidade de abstração, a capacidade de dedução do candidato. É uma prova que, com 90 questões, disponibiliza 5 horas, portanto, você tem 3 minutos e 33 segundos por questão. Tire os 33 segundos para tomar uma água, relaxar, ir ao banheiro, meditar, respirar fundo, se concentrar. 3 minutos por questão. Detalhe excelente. A prova da Unicamp tem 4 alternativas, A, B, C e D. Logo, você tem um pouco mais de tempo para cada alternativa. Você tem aí em torno de 45 segundos para ler, né, cada alternativa e para se decidir. Bom, a prova da Unicamp, ela é sempre uma vanguarda, ela é sempre muito inovadora e ela foge um pouco daquele padrão muito metódico que verificamos nas provas feitas pela VUNESP e também pela FUVEST. A Unicamp, ela sempre busca inovar, ela sempre traz uma proposta interdisciplinar. Eu lembro quando eu fiz a Unicamp há 15 anos, eram questões abertas, discursivas, tanto na primeira quanto na segunda fase. Era uma prova temática, dentro de um tema, né, se desenvolvia todos os conteúdos, como é a UEL, né, mas a UEL ainda é objetiva. De toda maneira, a Unicamp, ela não é conteudista. Eu sempre digo que a Unicamp, ela foi um pouco a inspiração do Enem. E a Unicamp, você pode fazer a prova da Unicamp em casa, com a apostila do lado, que a resposta não está na sua apostila. Talvez com muita pesquisa na internet, você consiga encaminhar uma alternativa correta. A prova da Unicamp, ela exige raciocínio, ela exige a maturidade intelectual que eu falei há alguns vídeos atrás. A prova da Unicamp, ela exige muito traquejo, muita leitura, muita interpretação. Exige um aluno antenado, que esteja atento aos acontecimentos, ao mundo que o cerca. A Unicamp traz essa abordagem, mesmo nas sugestões das listas, né, de livros, discos, peças de teatro. Portanto, é uma prova que exige muito além daquilo que o cursinho oferece, que os cursinhos tradicionalmente oferecem, né? Eu mesmo, como professor de cursinho, como autor de material didático, posso dizer que a Unicamp, ela escapa, né, a essa esfera meio que autossuficiente, né, das editoras e cursinhos e vestibulares tradicionais. O legal, o site do vestibular da Unicamp é sensacional. Conveste.
Lá eles disponibilizam todas as informações necessárias, eles disponibilizam as provas anteriores e de uma maneira muito legal para o estudante, para o candidato, eles colocam a resposta esperada, a resposta acima da média, uma resposta abaixo da média. Portanto, dá para você ver o que a banca espera de você, dá para você ver que às vezes uma resposta que não é esperada tem uma nota maior do que aquilo que eles aguardavam, né? Um acima da média, e eles deixam ali também muito claro um aluno que não alcançou, né, o parâmetro que eles estabeleceram. Para as questões de primeira fase também, eles colocam a porcentagem das alternativas que foram mais marcadas, as questões que foram mais difíceis. Então é bem interessante, dá para você se debruçar, esmiuçar o projeto de prova. É claro que eu já vou passar isso aqui para você agora, mas entra no site da Conveste. Bom, história. Há um equilíbrio em história, né, tomando aí desde 2003 como referência, é um período interessante para fazer esse levantamento. Há um equilíbrio entre história do Brasil e história geral. História geral com 40% e história do Brasil com 39%. Há um equilíbrio entre as duas que se sobrepõe à América com 21%. 43 de geral, 41 questões de Brasil e 22 de América. Vamos lá. Dentro de história geral, há também um equilíbrio relativo, né? Há, né, uma predominância tímida de história moderna com 31%, seguido de história contemporânea com 26%, e então bem próximos história antiga e Idade Média, com 22% e 21% respectivamente. Isso se dá muito, né, nessa tendência da Unicamp buscar associações de assuntos em momentos distintos, buscar interações entre história e sociologia e dialogar com a filosofia, né, que tem autores muito proeminentes, né, nessas idades que se destacam. Bom, dentro disso, é difícil eu dizer para você qual matéria em História Geral que você deve estudar mais especificamente. Porque a Unicamp, veja as questões anteriores, ela estabelece muitos diálogos. E uma mesma questão vem à tona a história do Brasil relacionada à história da América. Vem um momento da antiguidade em relação com o período da modernidade. Portanto, uma mesma questão conjuga momentos distintos da história. Então veja, o que eu indico que você deve estudar, porque há muito não aparece na prova e pode vir, né? Pré-história e Antiguidade Oriental pode aparecer, assim como eu indicaria também o estudo de Roma, sobretudo as instituições e as sucessões políticas em Roma. Indico em Idade Média a Idade Média Oriental, sobretudo árabe-muçulmano, uma olhadinha rápida em Bizâncio, tá? Indico mercantilismo, renascimento, reforma religiosa, Revolução Inglesa é sempre aquela toada, né? Dá uma olhadinha, nunca cai, mas pode aparecer, sobretudo Bill of Rights, tá? Na Revolução Gloriosa. Dê uma olhada em Revolução Francesa e o seu desdobramento nas revoluções liberais do século XIX e aí no século XX. Rapidamente, Primeira Guerra e uma ênfase maior em Revolução Russa e também como uma tendência que tem aparecido repetidamente nas provas da Unicamp, a questão do totalitarismo, né, dos fascismos. Chegando então à história do Brasil, há um predomínio amplo de Brasil-colônia, né, como o alicerce, a base da formação da nação brasileira, né, aquilo que ainda não se forma e se constitui, se delineia como nação. E depois, né, ali um pouco próximo, temos Segundo Reinado, seguido de Nova República, também República Velha, e depois muito próximos o período joanino regencial e Primeiro Reinado, era Vargas, populismo e ditadura, né? A despeito dessa pegada, dessa abordagem mais humanitária, né? Mais reflexiva, a Unicamp ela não tem abordado tanto nos últimos anos Vargas, populismo e ditadura, sobretudo colônia e Segundo Reinado.
no tocante específico, né, à história. E aí, você pode me xingar, mas o que eu recomendo que você estude para a história do Brasil? Eu recomendo que você estude crise do século XIV, que você estude a expansão marítima portuguesa, que você estude Brasil colônia, sobretudo no tocante a invasões holandesas, que você estude Marquês de Pombal, e aí, né, já no processo de crise do sistema colonial, estude período joanino, missão artística francesa, sobretudo, estude período regencial, tá? É quase toda a história do Brasil, né? Mas, vamos lá. Como uma tendência, estude sociedade do Segundo Reinado, imigração no Segundo Reinado, sistema de parceria, colonato. Na República Velha, compreenda todo aquele panorama, aquele ambiente, fique atento com cangaço, Semana de Arte Moderna, movimentos sociais, rurais e urbanos, revolta da vacina, com certeza. E aí, daí para frente, como algo que não tem sido constantemente cobrado, né, por esse ato relapso, né, da Unicamp, eu acredito que você pode estudar de Vargas em diante, tenha pleno domínio das constituições brasileiras, das questões de cidadania, direito ao voto, exclusão, cerceação dos direitos cidadãos, do voto, da democracia, censura. Então, Vargas, JK, Jânio, João Goulart, ditadura militar, fica muito atento com a redemocratização, lei de anistia sobretudo, e também caras pintadas, impeachment do Collor. Chegando à América, né, há um predomínio amplo com 59%, o pós-Segunda Guerra Mundial, né, não especificamente Guerra Fria, né, mas todo o panorama do pós-Segunda Guerra Mundial, e depois algo aí de Estados Unidos e também um pouco de América Latina. Eu acredito que você pode estudar sim, para a Unicamp, você pode estudar a conquista espanhola, tá? Colonização e independência das 13 colônias ali nas colônias inglesas e o que viria a ser os Estados Unidos. Estude isso. Fique atento ao século XIX nos Estados Unidos, sobretudo a questão indígena, o massacre dos indígenas na expansão para o oeste, o Destino Manifesto. Fique atento à Guerra Civil, a questão do racismo, leis Jim Crow, fique muito atento a isso. E também a questão do caudilismo na América Latina no período pós-independência. A Guerra Fria sempre, né, tem a noção daquele período. Estude Revolução Mexicana, a resposta vai ser reforma agrária. E também fique atento à Revolução Cubana, do Fidel Castro, a transição em Cuba, a aproximação, né, o distanciamento aos Estados Unidos, Barack Obama, Donald Trump. E aí questões de atualidades que a geografia toca muito, né? Revolução Chinesa e também de nova ordem mundial. O vestibular da Unicamp ele é muito interessante de fazer, eu admiro a prova e acho que poucos alunos se sentem confortáveis nela. É uma prova desafiadora, mas é uma prova que realmente mostra um novo rumo que a educação no Brasil começa a engatinhar na direção, ok? Eu agradeço muitíssimo a sua atenção, qualquer dúvida e o que eu puder colaborar, pode contar comigo. Um grande abraço e bons estudos!